Eu confesso que esse é um texto que quando eu leio me faz chorar muito, porque eu fico imaginando, né, o sentimento de despedir um filho. Mas Abraão realmente amava muito a Deus, era um homem que amava muito a Deus, que confiava demais em Deus, e que mesmo sem ver, pela fé, eu acho que ele sabia tudo o que nós vamos ler agora. O que será que aconteceu? Meu nome é Giovana Galego, e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Gente, quando Abraão despede Ismael e Agar, a Bíblia vai dizer que Agar começa a vagar pelo deserto de Berseba. Então ela está perdida, ela está vagando como um zumbi. É uma morta-viva, entende? Eu consigo imaginar a cena. Eles estão em um lugar de temperatura muito intensa, né? Um lugar muito inóspito para se viver, muito quente, muito difícil, com uma pequena quantidade de água, uma porçãozinha de pão, um filho adolescente ali com seus 16, 17 anos. Agar é uma serva egípcia, ela não tinha direito de nada, ela não tinha um lugar para pertencer, ela não tinha uma família para voltar. Mais uma vez ela se vê numa situação de desespero, sem ter para onde ir, vagando pela vida. Com certeza tudo isso entrou na mente dela. E além de toda essa situação, agora ela tinha um filho. Antes ela não tinha um filho, agora ela tinha um filho para ser responsável. Ela está ali no deserto de Berseba, então provavelmente ela estava retornando ao Egito, que é da onde ela vem, talvez para encontrar ajuda com algum conhecido por lá, para que pudessem reconstruir, para recomeçar a vida nesse lugar. Mas por alguma razão ela se perde ali em Berseba, ela não chega a Sur, que é o limite ali já para entrar no Egito, região que ela já conhecia, porque no último episódio em que ela aparece na história, ela chega à região de Sur, então ela já conhecia esse caminho, mas ela vai se perder por alguma razão. E eu acredito que seja por causa do sofrimento, gente, por causa da angústia, por causa da dor. Quando a gente está passando por dor, por sofrimento, quando a gente está no meio da dificuldade, isso tudo entra na nossa mente, confunde os nossos sentidos, faz a gente ficar confuso, faz a gente se perder. A gente começa a ter aquela sensação de não sabe para onde vai, não sabe o que faz primeiro. Aquela confusão, aquela angústia, aquela dor. E aí, diante dessa situação, vem o quê? Atitude desesperada. Entregamos a nossa vida. Simplesmente perdemos a força de lutar. E é exatamente isso que Agar vai fazer. Agar vai deixar o menino, vai deixar o filho Ismael em um determinado lugar, vai se afastar. A Bíblia diz que uma distância de um tiro de flecha, né, seria o equivalente a mais ou menos 100 metros. Ela se afasta e ela fica chorando lá na outra ponta porque ela não tinha coragem, porque ela não conseguia ver o seu filho morrendo diante dela. A água tinha acabado, logo o alimento acabaria também, eles estavam em um deserto, então assim, eles iam morrer em breve. Gente, além da dificuldade do clima extremo, da falta de alimento, toda a situação emocional daquele episódio, daquilo que eles estavam vivenciando, o deserto também é um lugar muito perigoso, é um lugar onde existem muitos bandidos, nômades que vinham e roubavam os poucos pertences, abusavam das mulheres. Então eles estavam numa situação de total perigo e vulnerabilidade. E diante disso, Agar entrega os pontos, ela fica desesperada, ela deixa o filho lá e simplesmente se afasta para não ver o menino morrer, porque seria uma dor muito grande para o coração dessa mãe. E nesse momento de extremo desespero, ela vê o anjo do Senhor mais uma vez. Talvez aqui o texto dá a entender que esse anjo do Senhor estava no céu, de alguma forma ela ouviu a voz,
É uma situação um pouco diferente da outra vez, quando o anjo aparece para ela de forma corpórea mesmo. Aqui não, aqui o anjo está falando com ela. E lembra que esse anjo do Senhor que fala com Agar é o próprio Deus, né, numa forma angelical, falando com essa mulher. Olha o amor, a misericórdia desse Deus sobre aqueles que não estão na linhagem separada, não estão na linhagem da promessa, mas não importa. Deus é o Deus da humanidade, Deus criou o ser humano e Deus ama, e Deus é bom, e Deus intervém, e Deus derrama sua graça sobre quem Ele deseja. Ele então intervém e começa a falar com Agar. E olha a pergunta que ele vai fazer para Agar. Agar, o que temes? O que te aflige? E talvez você leia esse texto e assim como eu, você fique, o que aflige essa mulher? Olha o que ela está vivendo, Deus. Mas sabe por que o anjo fala isso para ela? Porque ele já tinha aparecido para ela uma vez e tinha garantido a ela que ela seria a mãe de uma nação, de que ela teria um filho que daria origem a toda uma nação, de que o seu filho seria pai de príncipes, tinha esperança para ela, tinha um futuro para ela. E ele já tinha prometido isso para ela alguns anos atrás, quando ela estava grávida de Ismael. Logo, se ele prometeu isso, e Deus não é homem para mentir nem voltar atrás das suas promessas, obviamente, Ismael não ia morrer naquele momento, porque Ismael ainda era um adolescente, ele ainda não era pai de príncipes. Então Deus está aqui trazendo à memória o que ele prometeu para Agar e dizendo: Agar, eu sou um Deus fiel, eu prometi, eu vou cumprir, a sua vida não acaba aqui, existe esperança para você. O que acontece, gente, é que quando estamos em momento de aflição, momento de desespero, de dor, de angústia, a gente perde os nossos sentidos, a gente esquece da promessa, a gente já não consegue ver mais alternativas ao nosso redor. A gente esquece o que Deus prometeu, a gente esquece qual é a verdade da palavra, porque as nossas fraquezas ficam muito mais evidentes, as nossas emoções nos confundem. Então talvez o que você esteja vivendo hoje é isso, uma confusão, uma angústia, uma dificuldade, uma cegueira espiritual por causa da dor. Por causa da situação difícil que você está vivendo, você esqueceu de tudo isso. E o esquecer da promessa, o esquecer da verdade, tem te levado para um lugar pior ainda. Tem te feito entregar as fichas, entregar os pontos. Tem te feito desistir da sua vida. Mas Deus hoje quer te chamar de volta, Deus hoje quer te fazer lembrar das promessas que Ele tem sobre você. E que Ele é fiel, Ele é um Deus que não volta atrás. E Ele está aqui para te lembrar que ainda há vida para você, ainda há esperança, não acabou. Portanto, dobre os seus joelhos, se esforce, faça uma oração, vá a Deus e a intervenção desse Deus te fará lembrar da promessa. A intervenção desse Deus trará esperança sobre o seu coração. A intervenção de Deus irá te fortalecer em meio à dor, em meio ao desespero. E a intervenção de Deus abrirá os seus olhos para você ver aquilo que não estava vendo. Quando esse Senhor fala com Agar, a Bíblia diz que os olhos dela se abrem e ela vê uma fonte de água no deserto. Gente, aqui não é que a fonte apareceu milagrosamente. Esse deserto, os desertos em si, eles possuem algumas pequenas fontes de água que ficam escondidas e que geralmente apenas os peregrinos que já conhecem a região conseguem encontrar essas fontes com facilidade. Então o que Deus está fazendo aqui é dando a Agar a destreza de encontrar possibilidades em meio ao deserto. É abrindo os olhos dela para que ela veja a oportunidade, a estratégia, a saída, a esperança que está diante dela, mas que ela não consegue enxergar por causa da confusão dos seus sentimentos, por causa da dor, por causa da angústia, por causa do medo. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele lança fora todo medo, toda angústia, toda dor, toda confusão, e Ele derrama paz de espírito. Ele derrama a presença dele que nos preenche por completo, que nos torna livre de toda e qualquer circunstância, de forma que agora os seus olhos estão livres para ver aquilo que você não conseguia ver antes. Então vá ao Senhor para que Ele limpe a sua vista. Vá ao Senhor para que Ele oriente os seus sentimentos e as suas emoções. Cultive uma vida de oração e de leitura da palavra para que os seus sentimentos, a sua bagunça seja organizada. Na verdade, você enxergará aquilo que não está enxergando. Deus tem fonte de água por aí que você não está vendo. Deus tem estratégias. Deus tem propostas, projetos que você não está enxergando por causa da sua dor, do seu desespero. Pare de afundar nas suas dores.
Pare de afundar no seu caos e busque no Senhor a paz que excede todo entendimento. De forma prática, existem muitas pessoas que ficam se afundando em seus problemas, que estão passando por dores e acabam muitas vezes só murmurando e realimentando as suas dores e as suas dificuldades, em vez de se libertarem delas. Gente, eu sou super a favor do desabafo, sabe? Do você ter um amigo, uma amiga com quem você pode desabafar, com quem você pode dizer aquilo que está no seu coração. Eu sei que o falar cura, eu sei que o colocar as preocupações, as confusões internas para fora nos ajuda a organizar nossos pensamentos. Isso é muito bom, isso é muito proveitoso, mas existe um limiar. Quando a gente ultrapassa esse limiar, o desabafo vira uma murmuração, uma reclamação e ela te afunda cada vez mais. Cuidado se você tem sido aquela pessoa que só está reclamando, só sabe falar sobre esse problema, você nunca tem uma esperança para comunicar, nunca muda o disco, toda vez que você encontra alguém, é sempre a mesma conversa de dor, de sofrimento, de reclamação, de murmuração, e você fica alimentando a sua dor, alimentando a sua ferida, alimentando o seu problema, em vez de sair dele. Cuidado, porque isso está te fazendo se afundar cada vez mais, os seus sentidos ficam cada vez mais confusos, você começa a vagar por essa vida. Cuidado, busque por conversas proveitosas, onde você vai até desabafar, mas você vai sair dessa conversa enxergando uma fonte, se levantando, retornando a vida ao seu coração através de Jesus Cristo. Então cuidado com as conversas que não tem um fim proposital, que não tem algo que realmente agrega, é só reclamação por si mesmo, é só murmuração por si mesmo, é só falar mais sobre aquilo. Se essas conversas te fazem sair com a mente ainda mais atrapalhada, mais angustiada, com mais dor, sentindo mais raiva e mais perdida, fuja dessas conversas. Pare com isso, pare de alimentar a sua dor, pare de alimentar aquilo que tem te perturbado, mas participe de conversas que te ajudem a enxergar a fonte de água que você não está enxergando. Se você percebeu no texto, Deus diz que ouviu o choro do menino. Então Deus ouviu o pedido de socorro vindo de Ismael. Talvez Ismael tenha até orado, pedindo pelo socorro desse Deus de Abraão, ao qual ele conhecia. Afinal de contas, ele era o filho mais velho de Abraão e tinha andado com Abraão por pelo menos 16, 17 anos. Abraão com certeza ensinou muita coisa a Ismael, e Ismael deve ter ido pedir socorro a esse Deus nesse momento de angústia, e Deus lhe respondeu. Faça o mesmo. Você é um filho de Deus, você crê em Jesus Cristo, peça socorro a Ele. Você tem um Deus, ore e Ele te responderá. Versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então veja, Deus deu uma nova profissão a Ismael, ele se tornou um flecheiro, ele vai viver ali mesmo no deserto, vai se desenvolver nessa região, ele vai se tornar o pai dos árabes. Essa região ali do deserto do Parã está ali perto da Arábia Saudita, ele vai dar origem aos povos árabes que são primos dos judeus. Agora você entende bem por causa da origem. Lembra, gente? Não estamos falando de homens que são heróis ou vilões, estamos falando de homens reais, fracos, que dependem de Deus. Ismael aqui não é o demônio, ele era apenas um menino que em uma situação de fraqueza deu voz, deu legalidade, permitiu que o inimigo usasse daquela situação para satirizar, para ameaçar o filho da promessa. Mas ele não é um demônio, ele é apenas um homem fraco e pecador que depende de Deus, que vive pela graça e pela misericórdia. Vamos lembrar do próprio Pedro, que em determinada situação foi chamado pelo próprio Jesus de Satanás, porque ele estava sendo instrumento de Satanás naquele momento. Obviamente, Pedro é uma grande bênção, pai da igreja primitiva, com certeza amado pelo Senhor. Ele não era Satanás, mas naquele momento ele se permitiu ser usado por Satanás. Então aqui é a mesma coisa, gente. Ismael não é demônio, ele não é o vilão da história, ele é apenas um menino, um adolescente, que em um momento de fraqueza fez besteira. Mas ainda assim ele era um menino amado por Deus por causa de seu pai Abraão. Então veja, Deus estava com o menino e Deus está com você. Abraão
pôde obedecer a algo tão difícil, porque ele sabia que Deus estava com Ismael. Mesmo que Ismael não tivesse mais a sua paternidade tão de perto, Ismael tinha o pai dos pais, ele tinha o próprio Deus vivo que caminhava com ele. Você também tem. Então vai esse Deus, conte com esse Deus. Vivemos por graça e misericórdia, vivemos por fé e não pela força dos nossos braços. É difícil sim caminhar com Deus. Deus nos dará sim fardos muitas vezes pesados, mas é Ele quem nos capacita a vivenciar aquilo que é difícil e é Ele quem sustenta cada fardo. Quero encerrar esse vídeo lendo um texto muito especial que está em Romanos 8. Acompanhe a leitura, ouça atentamente e eu vejo você no próximo vídeo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vontade de Deus será sempre realizada. Nada pode impedir os planos de Deus, nem que para isso posicionamentos e decisões difíceis precisam ser tomados no caminho. Mas saiba que mesmo nas situações difíceis, nós temos com quem contar. Nós temos aquele que cuida de nós, que cuida dos nossos e que nos capacita a agirmos em obediência, mesmo naquilo que é tão desafiador. Deus te abençoe.